coisa que que eu tenho falta ainda passar para vocês é as gravações das nossas últimas aulas, né? Porque, pessoal, eu confesso que eu estou tendo dificuldade de gerar o arquivo. Alguns colegas hoje estavam comentando comigo que eles mandaram o próprio link, mas eu achei estranho, porque quando eu mandei o link da aula direto, gravada, deu erro, né? Quando eu clico no link, não abre. Então, eu falei, não, tem que ter algum outro jeito. E aí eu estava olhando hoje para poder ajustar isso e deixar à disposição de vocês, tá bom? Ok? Ok. Estão me ouvindo? Ah, tá. Okay. Tá bom. Bacana. Nossa prova. Como é que ela vai ser? Essa informação eu vou colocar no portal, tá bom? Vou mandar via portal, via informação, via comunicação oficial e também vou deixar lá no grupo, tudo direitinho. O link da prova vai estar, ok? O link da prova vai estar na unidade 2, seção 4, ok? Unidade 2, seção 4, tá bom? Unidade 2, seção 4. A princípio, a nossa prova vai ser pelo AVA, tá bom? Então, ela vai funcionar, vocês vão entrar lá no link, que vai estar à disposição de vocês a partir da semana que vem, na nossa prova, né? Deixa eu até olhar aqui o dia direitinho, que é 22 ou 23. Dia 23, né? 23 de abril, às 19 horas, o link vai estar liberado, ok? A princípio, vocês vão ter 2 horas para responder. Eu estou testando uma ferramenta ainda no AVA, porque, confesso para vocês, gente, é muita coisa, muito em cima, muito ajuste, né? Mas, a princípio, a prova de vocês tem 8 questões fechadas e 2 abertas, tá certo? Vocês vão ter o horário da aula para fazer a prova. O horário da aula. Agora, é claro, pessoal, se alguém tiver dúvida, se tiver alguma situação, só um minutinho aqui, peraí. Bom, muito bem. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma questão lá na hora, né, alguma situação avulsa, é só me falar que a gente vai tratar as exceções como exceção, tá? Alguns colegas já têm executado suas provas, tá rodando direitinho e tal. Então, das duas, 90% da hipótese é 8 fechadas, 2 abertas. Ou, salvo exceção, 10 fechadas. Ok? Tempo da prova, tempo da aula para fazer a prova. Se o link do AVA der pau ou alguma coisa sair do padrão, vocês receberão a mesmíssima prova, porém, via Google Docs. Tá bom? Oi, Duda. Aqui, a de segunda vai ser no mesmo esquema. Mesma coisa. Beleza, então. Mesma coisa, tá? Também vou colocar lá no grupo, tudo direitinho. Mesma coisa. Ambas as provas vai ter a mesmíssima pegada. A diferença é que a de vocês, ela literalmente, a de vocês, ela não mudou praticamente nada. Nada. A prova já está montada, já está na mesma base. A minha dúvida é com relação à ferramenta. Então, eu tenho que criar um plano B para, se caso der pau, vocês não ter problema ali com a prova. É evidente que eu sugiro que a hora que vocês façam a prova, né, literalmente, eu acho que, se não me engano, lá dá para salvar um arquivo, dá para poder printar as questões e tal. Então, tomem cuidado quanto a isso. Tudo bem? Ok? Eu vou estar aqui online na hora da prova, no Teams, normal. Então, a lógica vai ser a seguinte. Vocês vão entrar na aula e aí, a hora que eu der o comando, vocês vão acessar o AVA para começar a fazer a prova, tá bom? Ok. Beleza. Tá? Ok. Eu quero fazer uma pergunta. Oi, Ana. Claro, pois não. A gente vai acessar a prova através do link, ok? Para poder fazer. Caso, é porque eu não sou muito boa nesse negócio de informática. Caso a gente finalize a prova e consiga entregar pelo AVA, ok. Vai ser tipo os documentos que a gente entra, as atividades que a gente entra e faz, correto? Certinho. Agora, se for pelo Google, do Google o que vocês falaram? Drops? Google Forms, né? Que é aqueles formulários do Google, né?
Ah, tá. E aí a gente vai ter que baixar alguma coisa para poder ter acesso ou tudo no AVA mesmo? Não, não, não. A diferença é que eu vou mandar o link via e-mail, você vai abrir o link no seu navegador, responder a prova e enviar. Você vai Ah, não. verificar. É. Desse jeito, Entendi. eu admito que pelo Google Forms é até mais fácil, porque em seguida da prova, rapidamente você já recebe a correção e a sua nota. Ah, entendi. É porque eu nunca fiz desse jeito, então eu fiquei meio crua. Eu não conhecia esse tipo É. de Não, aplicativo. Ana, tranquilo. Você quer ver? Você com certeza já fez, só que você nunca fez prova, obviamente, né? E eu também nunca tinha preparado prova nesse formulário, não. Mas você já recebeu questionários de pesquisa para responder, tipo, clique num link e responda? Ah, sim, sim. O Rodrigo geralmente faz esse tipo às vezes, de pesquisa e manda para vocês algumas coisas do tipo, né? Então, é Sim. igualzinho aquelas pesquisas. Ah, Igualzinho, Ana. não, então ótimo. Tá bom? Tem que baixar nada, tem que fazer nada. O que eu quero que faça pelo AVA é só por uma questão, pessoal. A gente está falando de prova, é uma questão institucional. Então, quanto mais formal e dentro do padrão acadêmico, eu prefiro para a segurança de vocês e para minha também. Tudo bem? Éder. Ok. Oi, Tudo bacana. bem. Oi, oi, Joia, alguém quer colocar alguma coisa? Eu acho que eu vi a ligação picotando, a gravação. Ô, Éder, Oi, Viviane. Pois não. a prova é de 7 às 10 ou 7 às 9? Veja, cada professor estabelece seu horário de prova, né, Vivi? Gente, de verdade, hein? A não ser que alguém realmente queira demais, assim, esteja, né? Mas, a princípio, nossa prova ela vai começar por volta de 7h20. Eu acho que 9 horas da noite é tempo de sobra, exceto um contratempo de internet, alguma coisa, né? Ah, entendi. Fora Isso isso, que eu estava não tem pensando. a menor necessidade. Eu vou dar o horário da aula porque é aquela coisa, né? Agora, igual tem alguns colegas que vão usar o Zoom para ver se o aluno está fazendo a prova ali e tal. Gente, eu não vou fazer isso porque, igual eu coloquei, né? Eu não tenho mais usado essa ferramenta porque ela coloca em risco os dados das pessoas que têm lá o software, o aplicativo das pessoas que têm esse app, né? Então, eu não vou, de forma alguma, exigir de ninguém que faça isso. Então, eu não vou usar. Né? Eu já vi colegas que têm pedido isso para ver se o aluno não está colando, tal e tal e tal. Falei, gente, ó, cá para nós, hein? Éder, eu É acho isso muita complicado, loucura né? agora para exigir isso. Eu não vou fazer isso dessa forma. Oi. Deixa eu te falar, eu acho isso complicado, porque eu acho que o aluno, acho que a gente não está trabalhando com ninguém ali, criança, né? Todo mundo sabe o que tem que ser feito. Quem vai se prejudicar é o próprio aluno, se ele fizer dessa forma, né? Então, cabe a cada um, né? A consciência de cada um. É, o que eu alerto os alunos é tomar cuidado, porque é evidente que a prova de vocês, por ser uma prova de auditoria, prova teórica, adivinha a realidade da prova. Questões longas, leitura. Então, né, a prova vai estar randomizada, então as provas são diferentes. Eu alerto os meus alunos para tomar cuidado, né? Igual você, por exemplo, nunca teve aula comigo, Cris, Cláudia, né? Alguns nunca tiveram, mas, ó, Duda já teve, Elisângela já teve, Gabi teve, Max Shelon, né? Os meninos já tiveram aula comigo, eles sabem disso, que minhas provas não são iguais. Não são iguais. Então, eu alerto os alunos para tomar cuidado. Agora, é aquela coisa, às vezes você fala, o aluno gosta ainda de cair na arapuca, de passar resposta, colar e tal. Gente, de verdade, eu acho assim, é igual você colocou, primeiro eu parto do pressuposto que não estamos tratando com criança, todo mundo adulto, todo mundo profissional, todo mundo sabe o que quer da tua vida, e acima de tudo, pessoal, é muita loucura agora, nesse momento, né? Igual eu falei para meus colegas, ó, gente, eu respeito a opinião do pessoal, né? A instituição, né, não colocou isso, e eu falei, gente, é muita loucura nesse momento a gente querer cobrar do aluno, fazer uma prova online e tá vigiando esses meninos. Falei, ó, sinto muito. Se fosse uma regra institucional, beleza, obedeceria porque tá na minha condição ali de empregado fazê-lo, né? Mas não sendo, gente, prova tranquilinha, chama a atenção de vocês para tomar o devido cuidado, né? Fazer as leituras específicas, porque é evidente que é óbvio que
Eu entendo completamente o aluno ali querer fazer atividade, meio porque não vai ter nenhum quê de muito bem prova, né? Vai ter um quê de atividade avaliativa. Então, se o aluno ali quiser usar o material de consulta, eu acho super correto, super coerente. Só reitero, tomem cuidado, né? Por quê? Não vai ser aquela coisa, fez uma vez, tem chance, vai lá, errou, faz de novo. É só uma vez. Tudo bem? Porque é igual uma prova normal. Vocês não entregam a prova para mim, eu olho, ó, tá certo, tá errado, devolvo para vocês terem uma nova chance. Isso não acontece. A mesma coisa a prova. Respondeu uma vez, fechou, encerrou, entregou, que é igual quando vocês fazem lá no portal, acabou as chances. Ali vai ter a nota de vocês, tá? E as duas questões abertas é no sentido mesmo de teoria, né? No sentido de cobrar de vocês. Aí, essas duas questões, a plataforma não aceitar, porque alguns colegas relataram isso, que as provas que estavam mescladas com questões abertas e fechadas, ela deu um pouquinho de problema. Então, se eu testar esse final de semana de novo e eu perceber que deu problema, aí eu corto as abertas e tudo fechada. Cada questão valendo 100 pontos cada. Tá bom? Combinado, Éder. Ok. Beleza. E eu, Combinado. olha, pessoal, veja, isso, né? Tirar dúvida no sentido literal para dar a resposta, eu não farei isso, né? Mas questões específicas, se alguém ficar com alguma dúvida na formatação, de como tá fazendo, professor Éder, entreguei a prova, confere aí se você recebeu tal, é por isso que eu vou estar online para dar o suporte para todo mundo, tudo bem? Ok, Éder. Bacana, meus bebês. Vai dar tudo certo, gente. Os colegas, tem vários colegas que já estão aplicando provas e na maioria dos casos não tem dado problema, né? Eu hoje eu admito que eu fiquei um pouco assustado, porque, pasmem, o negócio é quinta-feira. Hoje acabou a luz aqui, dá meio-dia e pouco até quase 4 horas da tarde. Eu falei, gente, não é possível, já estava até agoniado. Eu falei, não, toda quinta-feira agora uma coisa diferente é demais para minha cabeça, né? Tá bom? Uma boa forma de estudar. Uma boa forma de estudar. Eu não sei como vocês fizeram essas questões que eu coloquei lá no portal. Quem fez as questões de fato, olhando o que estava respondendo ali, já é um ótimo questionário de revisão. Tudo bem? Tá? Mas, em linhas gerais, vamos dar uma repassada aqui na nossa matéria, tá bom? Ué, deixa eu só te fazer uma Oi. pergunta. Claro, meu bem, claro. Na verdade, não é nem sobre a sua matéria, não. É porque é uma dúvida mesmo da questão das provas de matéria, como é que chama? Interativa. É porque eu tenho uma matéria interativa e eu não sei como é que é essa prova, se a gente tem que fazer uma oficial ou se faz só no finalzinho a oficial valendo a pontuação total. Ô, Você Cláudia, saberia? Ô, Éder. eu vou... Oi, Duda, pois não? Não, nada. Ó, pode falar, pode responder. Não, por favor, pode falar. Não, pode falar você. Ô, Éder. Não, então fala você, fala você, fala você, Então fala fala você. você. É, então falo eu, né? Olha Eu ia aqui. responder, mas deixa eu responder. É. Ô, Éder, deixa eu falar rapidinho. Eu até perguntei ao Rodrigo sobre isso, viu? Mas ele não me respondeu ainda. Eu também tenho matéria interativa e eu queria saber se essas provas vão ser dessa forma também, entendeu? Mas ele não respondeu ainda. Bacana. Deixa eu só dar boa Mas noite. eu acho que Isabela, boa noite, tudo bem? como a prova é só no final do semestre, às vezes até lá já regularizou a situação. Né? Isso. A Duda agora chegou onde eu queria falar, né? Rapidamente aqui, só dar boa noite, Isabela. Você nos ouve? Tá tudo bem aí? Tá ouvindo bem? Oi, boa noite, tudo bem, tô ouvindo. Joia, querida. Olha só, meninos, o que acontece, tá? Até onde eu saiba das provas interativas, Cláudia, a primeira parte, a nota é dada toda como atividades de portal. Então, você tem que ficar atenta para a data que essas atividades travam lá no portal. Então, o que você tem que fazer no primeiro momento? É só cumprir o protocolo de atividades, as leituras, as entregas de atividades que estão lá descritas no protocolo do portal, ok? Até onde eu saiba, e só se teve alguma mudança, e é por isso que eu queria que a Duda falasse primeiro que eu,
porque a Duda tem conhecimento de causa, a Duda tem know-how no assunto, literalmente, né? Essas provas são feitas só no final, minha bebê. Então, vocês fazem uma prova no final, geralmente, elas, se eu não me engano, elas são uma semana antes das provas finais das matérias presenciais, Cláudia, tá? Então... então essa era a minha dúvida, porque eu não sabia se a gente tinha que fazer 2 provas igual faz na matéria presencial, não, ou se era uma única prova. Não, olha, eu vou deixar aqui acho, que assim, eu tenho 90% de certeza que é do jeitinho que eu te falei. Só se mudou alguma coisa esse semestre, tá bom? Tá. Então, por isso, se não mudou nada, faz uma prova só. Oi, Eduardo. Isabela. Oi, Isabela. Isabela. Eu não tô conseguindo te ver, tô aparecendo só conectando para mim aqui, não abre a tela. Ué, que estranho. Alguém não tá me vendo? Eu tô te vendo. Pois é. Ô, Isabela, eu acho que Deus... Eu vou tentar sair e entrar de novo. Ô, Isabela, mas de qualquer forma, eu acho que Deus tem sido generoso com você, porque ficar vendo um professor ridículo desse pela tela é uma praga. Eu acho que você foi... Eu acho que foi... realmente. Eu acho que... Eu vou sair e vou entrar de novo. Já que você insiste, eu vou até arrumar um pouco mais o cabelo, né? Então, pode ficar à vontade, mas eu acho que você ganhou uma dádiva, né? Ai, que Éder, meu Deus. Gente, esse Éder não existe, não. Pode ir lá, Isabela, e voltar. Enquanto isso, eu só vou falando aqui da interativa, tá bom? Tá bom. Tá, joia, querida. Então, Cláudia, pelo menos até semestre passado, sempre foi assim, tá, minha bebê? O aluno cumpria todo o rol de atividades, as entregas. Uma coisa da interativa, que se eu não me engano, tem que tomar um cuidado danado, é com a entrega das atividades discursivas, que é quando vocês têm que gerar um arquivo. Isso tem que tomar um cuidado, porque é uma coisa que geralmente nem o Rodrigo consegue interferir. Já abriu, inclusive. Olha lá, ó. Tá vendo? Então tem que tomar um cuidado com a data da entrega das discursivas, por quê? Volto a repetir, se o processo não mudou, vocês têm o direito de entrega. Se vocês entregar com prazo antecipado, você entrega, ele analisa a sua resposta, te devolve. Se caso você não tirou total, você tem a chance de melhorar a sua resposta para poder tirar total. Aí, depois disso, é a prova. Então, o grande problema da interativa é que, às vezes, o aluno dá mole nessa entrega da discursiva. E aí, quando pensa que não, a vaca foi pro brejo e não tem o que fazer. Já vi muito aluno chorar as migalhas, já vi aluno não colar grau. Ah, professor, você está fazendo terrorismo. Não, estou fazendo não. Já vi aluno não colar grau porque deu mole na interativa e não teve o que fazer. Vai bem na prova, mas deixa de entregar as discursivas, fazer as atividades ali, os prazos de história e a vaca vai pro brejo, tá bom? Tá. Beleza? Tá? Mas se Deus quiser, Cláudia, aí fica aqui uma coisa muito mais de sentimento, de torcida, de... Quem diria que eu tava falando isso, né? Eu tô falando pros meus alunos que eu tô mudando até minhas características por causa dessa pandemia, porque eu sou uma pessoa meio... Eu não sou negativo, mas eu sou uma pessoa geralmente muito realista, muito pé no chão. Eu não fico, ai, que tudo vai dar certo, que o mundo é maravilhoso, as flores, o arco-íris. A pessoa quer me matar de ódio, a pessoa quer acabar com o meu dia, é mandar um bom dia com aquelas mensagens gravadas, sabe? Com aquelas coisinhas, aqueles cartãozinhos, sabe tipo cartãozinho? Bom dia, que seu dia seja feliz, e coloca flores, balãozinho, aí tem um arco-íris, pássaro cantando. A pessoa fez aquilo, ela já acaba com o meu dia. Eu já sinto uma... Eu sou meio igual o Zangado dos 7 Anões, né? Quando a pessoa faz isso, eu já tenho uma nuvenzinha negra na cabeça pingando em cima de mim. Então, odeio. Mas eu tenho, nesse momento, eu acho que exige da gente ter uma atitude, uma visão mais otimista do mundo, né? Então, tenho visto muitos alunos reclamando das dificuldades, as quais eu acho dificuldades legítimas. É claro que é um momento muito complicado para todos, mas eu tenho mostrado para os alunos o seguinte: eu tenho feito a seguinte colocação: imagina se nós não tivéssemos possibilidade nem de estar tendo aula como estamos tendo agora. Será que as coisas não estariam muito pior? Porque igual Pois muitos é, eu alunos têm falado. perdi o semestre, imagina.
Exatamente. Então, gente, eu vou falar para vocês uma coisa, assim, do fundo do meu coração. Não estou dizendo que é igual. Em nenhum momento ninguém vai ouvir falar isso. Pessoal, só que eu tenho que ser sincero. Diante do que eu imaginava, as aulas interativas online, mediadas por internet, estão sendo muito melhores do que eu imaginava. Graças a essas tecnologias, que boa parte delas eu nem conhecia. Mas eu acho que está indo, assim, não sei, outros professores, eu estou falando da minha aula. Na medida do possível, as aulas estão muito perto do real. Então, assim, eu tenho dado graças a Deus por isso. Graças a Deus, ainda bem. Porque imagina se a gente tivesse totalmente paralisado, totalmente travado, totalmente preso. Não sei não, acho que a gente já tinha pirado, pessoal. Tava muito pior. Tá bom, Cláudio? Então, se Deus quiser, eu quero crer que quando for na época das provas interativas, é uma questão aqui mais de torcida, quase que de fé, que as coisas já vão estar um pouco mais próximas do normal, tá bom, meu bem? Ok, obrigada, Noé. De nada, ficou claro, né? Ficou. Isso, É porque é a primeira vez que eu tenho essa aula e eu fiquei em dúvida de como que faria. E com a dificuldade da liberação do portal, né, que demorou um pouquinho para a faculdade liberar para a gente. E a gente está correndo contra o tempo, né? Eu entendo completamente. Tanto que os alunos meus que têm tido dificuldade com o portal, né? Os alunos que têm tido essa dificuldade, sabem isso, que eu tenho aliviado de todas as formas para tentar ajudar a entender esse momento, porque realmente, né? Quem teve problemas de acesso ao portal aí é uma situação diferente, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de compreensão e entendimento do todo, tá? Beleza? Beleza. Isa, agora você já me vê? Tá feliz com o resultado? A Isabela agora tá dando pra ver já. Agora tá dando. Agora tá funcionando direitinho, tá dando pra ver já. Nada. Miserável, hein? Né? Se fosse um professor, né, bonitão e tal, eu ainda entenderia, né? Mas enfim, vamos lá. Beleza, então, meninos, ó, uma dica que eu tenho dado para os meus alunos também é o seguinte: que eu acho que é uma hora de vocês também estarem, tipo assim, eliminando isso da frente. Aqueles estudos dirigidos, os EDs, né? Atividade complementar, cursinho para ganhar a hora complementar aí, eu acho que essa é uma ótima hora para quem está com a, digamos assim, um pouco mais folgado, é uma ótima hora para abocanhar esse tipo de coisa e eliminar da frente. Eliminar da frente. Eu acho que é uma ótima hora para poder resolver isso, porque é uma coisa que vai te livrar, é uma coisa a menos quando a vida voltar ao normal, tá? Então vamos lá, pessoal. Esclarecidas as questões de prova, dos meus trabalhos, tudo. Vamos falar um pouquinho aqui, em linhas gerais, do que a gente viu na matéria, né? Vou dar algumas dicas para vocês. Hoje o meu foco, eu quero que vocês estudem, então, em tese, seria a mesma coisa da aula, vou deixar um tempo livre para que vocês façam aí questões, tirem dúvidas e tal, né? Então vamos trabalhar um pouquinho em cima disso. Opa. Estão vendo os slides, pessoal? Sim. Ah, bacana, bacana. Então, eu não. Né? Quem não? Isabela. Agora apareceu. Ei, Isabela. Ô, Isabela, pode falar a verdade. Acho que a internet que tá ruim. Eu acho que você tá querendo ver só a minha pessoa. Deve ser isso. Eu tô até ficando constrangido já, assim, entendeu? Né? Se ainda fosse um cara bonitão, um super Max Shalon, né? Mas tudo bem, mas, pô, uma pessoa normal, assim, é estranho. Então, pessoal, a gente comentou no começo das aulas, nós explicamos uma série de aspectos. Que foi? Não, eu achei que tinha perguntado alguma coisa. Oi, Mac, eu não estou te ouvindo. Eu disse que pode prosseguir.
Pode prosseguir isso? Ixi, ó. Sua ligação tá picotando, não tô ouvindo nada. Tá com voz de robô. Eu não tô te ouvindo, Mac. Qualquer coisa você manda aqui para mim no grupo aqui, ou no privado, que eu já olho aqui e já falo, tá? Então, pessoal, nós comentamos aí no começo das aulas de onde veio a questão da importância da auditoria, por conta de aspectos de segurança da informação, da entrada das empresas internacionais no Brasil. Falamos da questão da Bolsa de Nova York, quando ela cai, e isso coloca em risco a segurança das empresas, e a partir dali há uma necessidade maior do que uma necessidade maior da segurança da informação, de que as demonstrações contábeis estavam sendo produzidas de modo correto. Então, a partir dali, começa a se instituir os mecanismos para que as empresas fossem devidamente auditadas. Então, nós mostramos e falamos na sala uma série de aspectos históricos, né? Deixei claro que não é esse tipo de coisa exatamente que eu pretendo cobrar na minha prova. Não vou ficar cobrando história, não vou cobrar datas, né? Vou cobrar a lógica, o entendimento de vocês, né? Então, por exemplo, aqui, aspectos que influenciaram o desenvolvimento da auditoria no Brasil. A questão das empresas estrangeiras, né? As empresas, principalmente no século passado, a principal fonte de financiamento dessas empresas, muitas vezes, eram de entidades e organismos internacionais, né? No final dos anos 90, né? A gente escutava muito a questão dívida externa brasileira, que era exatamente por causa disso. Era os grandes investimentos, grandes tomadas de financiamento que as empresas buscavam para fazer investimento nos seus parques fabris e tal, voltado para quê, né, pessoal? Para melhorar os seus processos. E quem era o avalista dessas empresas, muitas vezes? Era o próprio governo federal, governo municipal, estadual, que avalizavam, né? Além disso, a evolução dos mercados de capital, as próprias normas de auditoria promulgada pelo Banco Central a partir de 72 e a criação da Comissão de Valores Mobiliários, né? Que regulava o mercado de ação ali a partir de 76. Tudo isso foi muito importante, né? Hoje, nós comentamos que característica básica, o processo de auditoria, o processo de contabilidade ele é feito em tempo real, né? Ele está sendo feito em real time. Então, cada vez mais as empresas têm buscado mecanismos para quê, pessoal? Para literalmente verificar se esse processo que está tão rápido, tão automatizado, se ele não está sendo burlado, se ele não está sendo corrompido. Então é necessário que se audite as empresas para que elas possam ser verificadas se está sendo tudo feito correto, para que não esteja sofrendo ali ações, subornos, desvios, que levam os investidores ali a uma situação, né, negativa de perder seus investimentos. A gente deixou claro, né, uma das definições citadas em aula era que a auditoria é uma especialização contábil voltada a testar a eficiência e eficácia do controle patrimonial implantado, com o objetivo de expressar uma opinião sobre determinado dado. Então, a gente não pode perder essa questão no horizonte. Qual que é o foco da auditoria? Ao final do processo, estabelecer um parecer se as demonstrações contábeis estão em conformidade ou não com as normas previamente estipuladas, né? Então, a gente citou uma série de aspectos nesse sentido. Aqui tem algumas definições, pedi para vocês algumas delas nos exercícios, ok? Né? A gente falou da confusão com auditoria, compliance, deu aqui uma atividadezinha. Um aspecto que eu quero tocar aqui, deixa eu pegar aqui e colocar só um segundinho. Isso aqui, inclusive, já tinha deixado claro, é aqui mesmo, que uma das questões da prova é exatamente a questão da auditoria operacional e da auditoria de demonstrações contábeis. Saber diferenciar isso é uma das questões que a gente tem que trabalhar lá na nossa prova. E aí, pessoal, a gente deixou claramente, explicamos claramente isso. Se o processo operacional da auditoria está voltado para
as revisões sistemáticas, analisar os programas, analisar os processos, verificar se está sendo feito adequadamente, né? Verificar se o processo real que está acontecendo, ele está devidamente equiparado àquilo que foi planejado, àquilo que foi orçado, né? Então, a operacional, ela está muito ligada ao quê? A análise sistemática das operações, tá certo? Então, o grande objetivo é verificar se todos os processos, do ponto de vista daquilo que o processo operacional, ele é criado por uma causa. Então, por exemplo, o departamento pessoal é uma operação da empresa voltada para quê? Para cuidar de todo o rol de pagamentos, salários, benefícios e impostos, carga tributária da folha de pagamento. Então, quando você vai auditar um setor como esse, você vai verificar se aquela operação, ela está sendo o quê? Se aquela operação ela está sendo executada em conformidade, cumprindo o seu propósito ou não, né? Então, qual que é o objetivo? A gente até falou isso na aula. A auditoria operacional, ela tem um quê muito forte da auditoria interna. Todo o processo operacional é voltado para verificar se os objetivos dos setores estão sendo desempenhados corretamente, e quando eles estão sendo feitos dessa forma, você melhora o êxito do negócio organizacional. Já a auditoria das demonstrações contábeis, o foco dela já é outro. Ela já não vai olhar exatamente a operação. Ela vai olhar se as demonstrações contábeis foram realizadas, preparadas em conformidade com aquilo que havia sido definido pelas normas e pelos comitês de pronunciamentos contábeis, normas do CRC, né? Toda a legislação contábil e fiscal vigente, tá certo? Então, se a auditoria das operações, ela vai analisar a operação, os processos que acontecem na organização, a auditoria das demonstrações, ela já tem outro enfoque. A auditoria das demonstrações, ela terá por objetivo verificar se as demonstrações, se as informações ali inseridas estão em conformidade, se elas são que um espelho, se elas foram preenchidas, se tornando um espelho daquilo que foi realizado durante o processo contábil, ou seja, registros de livro diário, registros do livro razão, né, operações de entrada e saída de mercadorias, todas as evidências contábeis que dão suporte para a realização e a confecção das demonstrações contábeis, né? A gente até depois, a gente viu nas nossas aulas mais para frente a questão das estruturas das demonstrações contábeis e alguns aspectos que eu cobrarei ali nas provas. Muito bem, que a gente falou. Expliquei essa questão aí dessa figurinha que é o quadro sinóptico. A gente falou sobre isso, né? Que se o processo de contabilidade ele é focado desde a coleta e tratamento da informação, gerando, né? Então você coleta a informação, trata, segundo as normatizações contábeis, gerando as demonstrações, né? Se esse é o foco da contabilidade, o foco da auditoria ele já é um pouco diferente. O foco da auditoria é literalmente o quê? É pegar, né, principalmente no que tange a auditoria externa, é pegar todas essas demonstrações contábeis que evidenciam esse patrimônio e verificar o quê? Verificar se os procedimentos contábeis, gerenciais, todo o rol de controles e aspectos financeiros foram realizados adequadamente. E aí, nós explicamos 3 atitudes básicas: a atitude mental, profissional e preventiva, que são aspectos, pressupostos, premissas fundamentais ao trabalho do auditor. A auditoria mental, né, ela literalmente foca no quê, pessoal? Não pode apenas a ação do auditor se limitar àquilo que está no livro oficial. Então, o auditor ele tem que ter uma atitude mental no sentido do quê? Olha, talvez aquilo ali pode ter sido omitido, talvez essa informação pode ter uma falha, talvez pode estar errado, talvez tenha alguma coisa aqui que não foi lançada. Ele tem que sempre ter o aspecto da dúvida, colocar sobre o horizonte de duvidar da informação, testar para ver se ela foi sendo feita corretamente. Sempre para quê, pessoal? Quanto mais testes, a gente vai falar disso depois,
Quanto mais testes você executa num processo de auditoria, mais certeza você tem que a informação está correta, né? Quanto mais você testou, quanto mais você analisa, ótimo. O grande problema, né, é que para fins de auditoria, eu não tenho como testar tudo. Eu não tenho como revisar cada lançamento contábil, eu não tenho como verificar cada uma das operações registradas. Então, eu tenho que tentar verificar quais são os controles mais sensíveis, quais são os processos mais falhos, quais são os pontos que eu posso ter ali maiores problemas, e sobre esses pontos é que vai ter uma maior atuação do meu trabalho, né? Sempre procurar verificar, poxa vida, mas será que esse número está correto? Será que esse número está errado? Um exemplo prático que eu dou disso aqui aconteceu há pouco tempo atrás num trabalho que eu prestei, né? O que eu tive que fazer nessa empresa? Eu tive que fazer um trabalho de levantamento das informações contábeis financeiras e da parte de informação de caixa. Por quê? A minha cliente, ela foi autuada pela Secretaria da Fazenda, né? A Secretaria da Fazenda autuou a minha cliente. Autuou em que sentido, pessoal? Olha que situação. Vejam, né? Essa eu faço questão. Essa aqui eu faço questão que a Gabi me veja, a Isabela me veja. Espera aí. Olha que loucura que aconteceu com essa minha cliente. Ela tem uma empresa comercial, né? E ela recebeu o auto de infração. Veja, não é que ela recebeu o documento de fiscalização. Ela recebeu o auto de infração por e-mail. A Secretaria da Fazenda mandou o auto de infração por e-mail dela e por e-mail da contabilidade que estava no cadastro dela. Depois disso, chegou o documento também lá em loco. O que estava descrito lá? A Secretaria da Fazenda, o Estado, deixou claro para ela que o valor que ela estava faturando e pagando a guia do Simples era menor que o faturamento real dela. Professor, mas como assim? Como é que eles sabiam? Ora, veja, o que ela informava no PDAS, ela estava recolhendo. Tá claro aí? Sim ou não, pessoal? Sim. Então, veja, a informação contábil, do ponto de vista técnico, estava batendo na Receita Federal? Estava. O que era tirado de nota fiscal, ela emitia ali o PGDAS, né, o Programa Gerador do Simples, e arrecadava, né, ali a guia, o DAS, para os cofres públicos, no caso federal. A Secretaria Estadual de Minas Gerais fez um levantamento junto à máquina de cartão de crédito. Estão entendendo o que eu estou falando? Todo mundo está aí? Sim. Então, beleza. Então, a Secretaria do Estado pediu para as empresas de cartão de crédito dar a movimentação financeira dessas empresas. Ora, mês a mês, o que o fisco verificou? Pegou os 5 últimos anos dela. Esse mês você falou para a Receita que você vendeu 1.000, mas você aqui emitiu, exemplo, tá? 1.000, mas você emitiu aqui vendas no cartão de crédito ou débito, 1.500. Quanto que ela sonegou aí, gente? R$500. No mês seguinte aqui, ó, você falou que vendeu 10.000, mas olha, você emitiu de cartão de crédito 12.000. Estão entendendo? Mês a mês, dos últimos 5 anos, e desgraçadamente essa minha cliente estava com informação errada, mês a mês ela estava emitindo faturamento menor do ponto de vista fiscal, emitindo menos nota do que ela passava na maquininha do cartão de crédito e débito. O que a Secretaria Estadual fez? Pegou as diferenças dos últimos 5 anos e, pasme, mesmo ela sendo optante pelo Simples, cobrou 18% de ICMS das vendas. Não, isso eu achei errado, né? Foi uma questão depois que ela estava discutindo com o contador dela, a gente foi lá no fiscal, o fiscal pegou e falou para ela, olha, não tem problema, você pode discordar, você pode reclamar junto à Receita Federal, nós estamos aqui cumprindo a nossa atribuição, mas, inclusive, a gente pode, né, pedir a sua suspensão do Simples, a sua exclusão, uma vez por critério de sonegação, ou ainda, né,
passar a informação, meio que chantageou ela. Fiquei meio chocado lá no processo. Falou, ou ainda, se você quiser questionar, a gente pode fazer outros levantamentos, porque é evidente que você vendeu além da máquina do cartão de crédito. E é claro que ela vendeu. Veja, o fisco em nenhum momento questionou as vendas além do que ele tinha prova. Ele só cobrou as diferenças da maquininha de cartão de crédito. Mas, resumindo, pessoal, 5 anos de diferenças a 18%, ela tem uma dívida agora para pagar em 10 anos de quase 100 mil reais. Weber, é bom que ela aprende a não sonegar mais, né? Mas isso, Cláudia, é uma coisa maluca, porque essa é a realidade. O que assusta, sabe o que é? Porque geralmente eles estão... É o que a gente ouve, né? Falar, não sei como que funciona mesmo. É que eles estão sempre mais preocupados com grandes empresas, né? E é o primeiro caso que eu escuto falar de microempreendedor. Essas micro e pequenas empresas, elas estão passando por um crivo exatamente porque tem pouco auditor fiscal, tem pouca equipe para fazer fiscalizações. Então, do ponto de vista da pessoa, dos indivíduos, eles se concentram aonde? Nas fiscalizações das grandes. Aí o que eles fizeram? Estão pegando as pequenas pela máquina do cartão de crédito. Olha, você pode ter certeza, esse processo já começou, né? Mas tem muito MEI aí que está na mira de tiro da Receita Federal. Por quê? O MEI, ele tem a questão do faturamento lá, tá certo? Que antigamente era 60 mil ano, agora tem 81 os quebrados, não é isso, pessoal? Se eu não me engano, é 81.400. É uma coisa assim, eu não me lembro de cabeça agora não, mas é 81 mil os quebrados. Gente, qual que é a lógica? Se eu tenho uma MEI que pode faturar 81 mil no ano, eu posso ter compras superiores a 81 mil, sim ou não? Como é que é a pergunta? Desculpa, eu boiei aqui. Se a minha MEI pode faturar, vender até 81 mil por ano, todo ano eu posso ficar... Vamos imaginar, eu tenho vendas até 81 mil. É o máximo que eu posso faturar, senão eu desenquadro, ok? Então, eu vendo até 81 mil, mas as minhas compras são superiores a 81 mil. O que você acha que vai acontecer? Você vai ter que ficar com mercadoria parada no estoque. Ou, eu não sei se pode. Eu acredito que não, porque se você pode faturar só 81 mil... Ela comprou mais do que recebeu. Pode falar, Max. Se ela comprou mais do que recebeu, logicamente ela vai ser investigada e vai ser autuada pela Polícia Federal. Com certeza. Veja, não especificamente pela Polícia Federal, mas pelo Fisco Federal, né? Só colocando aí o agente certo. Isso. Mas veja, o que eu tô querendo dizer para vocês, pessoal? Nem tô querendo entrar no espectro do crime. Veja, é claro que pode dar uma zebra de acontecer. O que eu tô dizendo para vocês é o seguinte, esse é o padrão ou não? Esse não é o padrão. Qual que é o padrão? É que a empresa compre menos do que ela vendeu. Concorda comigo? Essa é a lógica. A lógica comercial é você comprar um produto mais barato, vender ele mais caro para ter lucro. Oi, Max Sheldon? É logicamente que toda empresa se constitui para gerar lucro, né? Exatamente. Então tem muito MEI aí que, na verdade, esse é o ponto. O cara não é MEI. O cara é microempresa, ele é simples como microempresa. Mas ele criou o MEI para ele não pagar o simples normal, para pagar aquela alíquota reduzida. Aí o que está acontecendo? As compras do cara são superiores ao valor das vendas. Uma hora isso vai dar pau. E aí, como é que eles têm fiscalizado, Cláudia? Um dos processos é esse. É as operações em cartão de crédito. As operações de cartão de crédito, no mínimo, é igual eu falo para as pessoas, no mínimo, né? Porque isso aí, Cláudia, é uma questão complicada. Por mais que tecnicamente é maravilhoso a gente falar que não pode ter faturamento por fora, que tudo tem que ser com nota, mas
para ver isso na prática, em micro e pequenas empresas, é muito, muito difícil. Padariazinha, quitanda, pequenos negócios, entendeu? É muito difícil. Os caras são... a cabecinha deles é difícil. Eles acham que vai pagar muito imposto, que não compensa, que isso, que aquilo. Então, o que eu sempre falo para as pessoas? Você tem que tomar cuidado, porque é evidente que você tem que... Vejam, se o fisco tem acesso à sua operação com maquininhas de cartão, você, no mínimo, tem que faturar o que você emitiu de cartão. Se for para fazer a coisa errada... Tá claro o que eu estou dizendo aqui para vocês, gente? Se é para fazer o errado, no mínimo, você tem que pegar e colocar ali o que está no cartão. E é claro, você não vende só no cartão, você também faz operações em dinheiro. Então é claro que você tem que faturar uma margem um pouco maior, para pelo menos não ficar de cara no crivo do fisco só por operações de entrada e saída de dinheiro de cartão, movimentações. Entenderam o que eu estou dizendo? Sim, sim. Então o que eu estou querendo mostrar para vocês? Esse é o ponto de vista da auditoria. Se, vamos supor que fosse uma empresa maior e ela tivesse auditoria, é claro que o pessoal ia falar, olha, aqui a sua operação está errada, você não está emitindo nota fiscal. Porque, contabilmente, em tese, ela estava fazendo a coisa correta. O que ela estava emitindo de nota fiscal, ela estava pagando o imposto para o fisco. Só que o auditor ia falar, peraí, o que você está pagando aqui é inferior ao faturamento. Tem faturamentos aqui que não estão aparecendo. Tem faturamento aqui que estão escondidos, que estão omissos, que a pessoa está escondendo como o quê? Como manobra para burlar o fisco. Entendeu? Entendeu, Cláudio? Sim, deu para entender sim, Eder. Bacana. Eu tenho falado isso muito para os meus clientes. Tomem muito, muito cuidado com operações de máquina de cartão de crédito. O fisco hoje tem protocolos e parceria com essas empresas e tem analisado isso em tempo real. Real. Eles sabem. Tanto que, tecnicamente falando, eu tenho avisado, eu falo isso para os meus clientes, o maravilhoso é, emitiu a venda no cartão, você emita a nota fiscal ou o cupom fiscal correspondente. Isso é um mundo perfeito. Agora, empresas que não fazem isso por causa da movimentação, isso e aquilo, que às vezes o cara fala tal e tal e tal, aí geralmente o que eles fazem? Tira no dia, tira no final do mês. Mas mesmo tirando a nota fiscal no final do mês, do ponto de vista da obrigação acessória, também está errado. Também está errado. Então vejam como isso é complicado e o fisco tem analisado e pego erros nesse sentido, né? Vou continuar aqui. Qualquer dúvida, vocês me interrompam aí, tá, pessoal? O áudio está um pouquinho corrido, porque é uma revisão geral de tudo que a gente viu, né? Aqui a gente também tem um outro aspecto importante. Não pode haver falta de conclusão, né, dos trabalhos de auditoria. Você tem que sempre obter provas, ok? Né? Não pode ser no achismo. Tem que ser com documentação contábil que respalde o seu parecer. Tá certo? Aqui, na atitude profissional, a gente colocou também alguns aspectos importantes aqui na atividade profissional. Que novos instrumentos financeiros de defesa patrimonial, terceirização de serviços anteriormente executados pela empresa, processamento de informações feito fora da empresa, são outros eventos que merecem o aprendizado de técnicas de auditoria a observar. Antigamente, pessoal, e esse era o mundo perfeito, boa parte do processo contábil era terceirizado. Então, hoje, você tem o quê? As grandes empresas investindo em setores contábeis internos, né? As grandes empresas. Para quê, pessoal? Para melhorar os processos, contabilidade em tempo real. A contabilidade já não é mais vista pelas grandes empresas como um setor meramente burocrático para gerar informação para o fisco. É visto como o quê? Um setor para dar apoio e suporte gerencial, para as normas de compliance, para as normas de governança, né? Então, tudo isso tem impactado as organizações. Aí aqui a gente tem colocado na questão preventiva, né, que o auditor deve primar pela construção de uma reputação proba, alicerçada em padrões morais inatacáveis.
A gente também cansou de citar esses exemplos em sala de aula, que o contador deve declinar de trabalhos quando ele conhece a pessoa, tem a relação de parentesco. Nós vimos depois essas situações na norma, né? Que tem situações que você não deve. Você tem que passar credibilidade para a tua informação. Então, todo aspecto preventivo para você evitar colocar o seu parecer em xeque, você tem que fazê-lo, né? Aqui a gente deixou claro algumas coisas. Por exemplo, seu julgamento será a base para que outras pessoas exerçam seus próprios julgamentos em relação às informações contidas em demonstrações contábeis. O que significa, pessoal? Muitas vezes, o profissional que analisar as demonstrações, ele vai dar como boa a sua informação com base no quê? Com base na sua análise, com base no seu laudo. Isso é muito sério, isso é muito grave. Tem que tomar um cuidado com isso. Além disso, a gente verificou aqui, que o seu trabalho deve se concentrar nas informações, nos controles, nos documentos, em todos os fatores que deem base solidificada para a sua opinião. Volto a repetir, né? A gente tem que entender, o trabalho do auditor, ele é fundamentado em provas. Se o cara acha alguma coisa, se o auditor, o profissional de auditoria, ele acha uma coisa, mas ele não consegue provar, ele tem que tentar estabelecer mais testes, ele tem que tentar averiguar, ele tem que investigar, ele tem que aprofundar. Mas se ele não conseguiu provar aquela suspeita dele, ele não pode tecer um juízo de valor sobre isso. O que ele pode fazer é colocar uma ressalva lá na análise que aquela informação não foi possível de ser comprovada. Só que aí tem que ter documento que ampare tal questão também, né? A gente falou aqui de uma série de questões no que tange a obrigatoriedade. Deixei claro que em nenhum momento eu vou cobrar número de lei, NBC específico. Jamais eu vou fazer um troço desse, eu acho que não convém. Aqui são alguns órgãos fiscalizadores, então a gente citou vários, né? Comissão de Valores Imobiliários, o Banco Central, a Comissão Nacional de Seguros Privados e a SUSEP, que vai basicamente fiscalizar e verificar as informações daquelas empresas que oferecem ali algum tipo de seguro e cobrem, dão algum tipo de garantia nesse sentido. Você tem a própria ANEEL, a Anatel, a ANS, a Agência Nacional de Saúde. Então, cada uma dessas empresas, elas fiscalizam, né? A CVM, o Banco Central, todas. Mas essas outras aqui, elas vão fiscalizar o quê? Empresas as quais estão ali inseridas no seu grupo, né? Eu achei engraçado, até a gente há pouco tempo citou do Zoom, né? Olha o nível de loucura que a gente vive, né? Eu não sei se vocês receberam a informação que o Zoom era um aplicativo meio complicado e inseguro. Vocês receberam essa informação? Que até muita gente recebeu um print da Anvisa. Sim, eu recebi. Sim, eu também recebi. Isso. Muita gente recebeu, saiu na internet. Aí, olha o nível de loucura. O que eu escutei? Pessoal, isso é fake, porque a Anvisa não cuida de tecnologia. Então, a Anvisa ela não pode vetar um aplicativo ou não. A Anvisa cuida da questão de saúde. Aí eu falei, gente do céu, mas será que as pessoas leram o que estava ali escrito? Porque a Anvisa não é que ela proibiu o Zoom, não é que ela falou que o Zoom era isso, isso, isso e aquilo, proibia no Brasil inteiro. Ela proibia os funcionários dela e colocava que o Zoom tinha o quê, pessoal? Aspectos e falhas de segurança. Então ela falava para os colaboradores dela. Aí o pessoal já falava que aquilo era fake, porque a Anvisa não tinha poder para emitir comunicado para poder impedir o uso de aplicativo. Estão entendendo o nível de loucura? Claro que não. A Anvisa ela cuida de aspectos sanitários da agência de saúde e tal. Então, ali ela tratava de um outro aspecto, né? E as pessoas se perderam na informação. Aqui, a gente citou algumas questões básicas, né? Da diferença entre a auditoria interna e externa. Aqui, pessoal, tem entre 2 ou 3 questões na prova, tá certo? 2, com certeza, se a prova for fechada. Toda fechada tem 2. Se a prova for fechada e aberta, tem 2. Isso mesmo? Não, se a prova for fechada e aberta, tem 3. Se a prova for só fechada, aí tem 2 questões só, tá bom? O que a gente está tratando aqui? De aspectos
das demonstrações financeiras. A auditoria externa, o objetivo dela é esse, verificar o parecer. Já a auditoria interna é verificar os processos, as áreas de risco, os controles. Então aqui a gente começa a verificar as diferenças. Se o objetivo da auditoria externa é, ao final do trabalho, emitir um parecer, verificar se as demonstrações contábeis estão adequadas ou não, o processo da auditoria interna não é esse, é verificar os negócios, os processos, verificar se todas as áreas organizacionais estão cumprindo as suas atividades e exercendo os controles que minimizam os riscos e as falhas. A gente citou aqui a questão do enfoque. Qual que é o foco? Onde que ela vai concentrar o seu trabalho? Auditoria externa. Preocupação com os livros e registros contábeis, com as operações de débito e crédito, com os registros livro diário, livro razão. Ou seja, o foco dela é o que ocorreu no passado. A demonstração contábil já está pronta. A auditoria externa, o olhar dela é no passado, aquilo que já aconteceu. Já a auditoria interna, o foco dela é no futuro. A preocupação dela é com o negócio da companhia, melhorar controles, melhorar os processos e assim por diante. Escopo. O auditor define a época, a natureza e a extensão dos trabalhos. A gente vai citar muito isso nas nossas aulas que estão por vir, né? Já na auditoria interna, o escopo do trabalho, né? Muitas vezes a pessoa fala, professor, o que é escopo? Escopo, pessoal, é a abrangência, é aquilo que vai ser feito, né? É o desenho, é o que você pretende realizar, né? Se a auditoria externa, literalmente o auditor define qual a natureza e a extensão, aqui não. Aqui na interna é definido em conjunto. Definido em conjunto com quem, pessoal? É definido em conjunto com todas as pessoas interessadas, com os chefes das áreas, com o auditor externo, com a diretoria, a gestão da empresa. Todos eles participam disso aqui, né? Produto final. O produto final, ou seja, o resultado do trabalho da auditoria externa, é geralmente ligado a pessoas que não têm relação à administração, que não têm relação a, geralmente, a companhia. Por quê, pessoal? A auditoria externa, o foco dela é dar uma chancela e falar para as pessoas de fora da empresa o seguinte, olha, aqui nessa empresa as demonstrações correspondem com a realidade, foi tudo feito em conformidade, está correto. Já a auditoria interna, o foco dela é a administração da empresa. Então, o próprio nome já fala aqui, auditoria externa, gerar um parecer para quem está fora. A auditoria interna é gerar um conjunto de relatórios, normas e exigências de boas práticas dentro da própria empresa. Próxima aula, né? A gente vai ter a nossa próxima é prova, mas depois disso, a gente vai ter uma aula muito bacana sobre controles internos, né? O material já está lá no nosso AVA. Depois, quem quiser baixar e abrir lá, eu acho que talvez... Né? É aquela coisa, às vezes é ruim você falar isso, que parece que, por que você quer dizer com isso? Os outros não foram tão bem feitos, mas nesse primeiro momento da vida profissional de vocês, geralmente a auditoria interna, ela está muito mais próxima do que a externa. Então vocês vão olhar lá que eu fiz um material muito detalhado, com bastante carinho mesmo, né? Vai ser um pouquinho diferente do que eu vou usar na aula, porque o meu da minha aula vai estar mais resumido. Mas o de vocês vão verificar lá que tem quase 56 slides, acho que tem até mais, se eu não me engano, né? Qual o objetivo, pessoal? Procurar detalhar bem as características, detalhar bem aspectos de fraude, para que vocês tenham um material bem detalhado para a vida profissional de vocês no futuro para poder utilizar, tá bom? Aqui, né, a gente detalhou esse quadro na aula, agora fica um pouquinho difícil a gente detalhá-lo novamente, mas deixei claro que esse aqui, com certeza, a gente vai ter lá uma questãozinha de prova lá, exatamente em torno desse quadro, né? O pessoal que estava lá no dia na sala sabe disso, que eu ainda brinquei com o pessoal, falei, tira foto, faz uma tatuagem, mas a gente vai trabalhar isso, que são o quê, pessoal? Os vários elementos organizacionais que estão aqui do lado, e aqui eu tenho aqueles que são inerentes à parte externa e aqueles à interna. Colocamos as diferenças. Quem é o sujeito que executa, né? As ações, objetivos, o relatório principal, o grau de interdependência, a intensidade, continuidade do trabalho, quem é o interessado, que acabou que de uma forma ou de outra eu fui discorrendo ali agora nessa explicação. Aqui a gente tem como se fosse um resumão, beleza?
Aí, nessa parte aqui, foi quando nós terminamos a primeira parte da matéria. Aí eu dei para vocês aqui uma resenha sobre o artigo, né? A gente para falar aí da questão da cobrança de honorários e como está relacionado e impacta, né? Pode ter certeza que assim que a gente voltar, vocês vão verificar lá as minhas correções, né? Algumas eu achei que estavam muito interessantes, bem detalhadas. Eu não gosto de citar nomes porque às vezes a gente cria algumas injustiças, né? Mas uma que eu lembro que eu achei interessante, que ela mesma faz alguns levantamentos e críticas ao próprio artigo, eu gostei demais, foi o da Ana, né? Eu lembro que estava muito detalhado, e eu posso jurar que a outra que eu gostei bastante, eu tô na dúvida agora, mas se eu não me engano, que também estava bem detalhada, fazendo muitas observações, era da Cristiana. Acho que das duas. Eu espero que eu não esteja sendo injusto aqui com os outros, eu tô só citando duas que estão na minha cabeça, tá? Pode ter certeza que é igual os meninos que me conhecem aí sabem. Até correção de português eu fiz, lendo a mesma, né? Achei que ficaram muito boas, fica aqui o elogio público, tá? Mas não é que as outras ficaram ruins, só tô fazendo uma pontuação aqui, né? Porque obrigada. Porque a aluna é ciumenta. Ai, você falou da Ana e não falou de mim. Ô, gente, eu fico pensando, a hora que isso tudo acabar, que eu ver esses vídeos, que coisa ridícula, meu Deus do céu. Cada coisa que vai aparecer, meu Deus. Nossa, eu fico apavorado. Esses dias atrás eu vi uma gravação da aula, eu morri de rir, porque o intervalo ficou gravado, era cada coisa que saiu. Falei, gente, onde que esses meninos estão com a cabeça de falar tanta abobrinha? Até aqui tranquilinho, pessoal? Sim. Sim. Tranquilo, Éder. Tá? Ô, gente, é claro, né? É claro que tem uma pegada mais rápida, é claro que tá um pouco mais corrido, porque é uma mera revisão. Imagina ficar falando de novo aqui, repetindo isso tudo, não tem por objetivo. Mas estou trabalhando aqui os pontos principais, né? Para que a gente possa dar uma restartada na cabeça, lembrar os pontos principais, tá ali preparando direitinho para fazer uma boa prova, tá bom? Ok. Eu lembro que... Ô, Ilana, você tá ainda aí? Tá, não tá? Deixa eu ver. Tá sim. Ou não? Ilana? A Ilana dormiu. Dormiu, óbvio. Tá, depois a gente fala. Mas aqui, pessoal, foi bacana porque eu lembro que no começo das matérias a gente estava com poucos alunos em sala, né? Então eu acho que deu para, em síntese aqui, dar uma boa revisada no todo. Bacana? Bacana. Bacana, Éder. Beleza. A Ilana é tão brava, tão nervosa, que ela nem fala comigo, gente. Nossa, eu fico preocupado com ela. Tenho medo de, sei lá. Vocês dão risada? Ai, tem que... Ela dormiu. Eu tô achando. Os meninos aí, gente. Denis que perdeu um pouco da matéria no começo. Tá tranquilo, Denis? Deu para entender bem? A Vivi... Eu tô dando umas lidas nos slides, tá tranquilo. Bacana. Eu lembro que a Vivi e a Isa, eu lembro que elas só perderam, acho que a primeira ou segunda aula, depois disso elas estavam normalmente na sala. A Cláudia e a Cris também, não foi isso, meninas? Foi, sim. Não foi? Sim, foi sim. Eu lembro que quem perdeu mais a matéria, porque até no começo ela teve um pouco de dificuldade, até com a questão do emprego, foi a Ilana. É por isso que eu tô enchendo o saco dela aqui, mas ela realmente, vocês podem perceber que ela não tá me dando a menor trela, né? Eu tenho a pergunta que não quer calar, gente. Se tivesse no Zoom agora, qual a chance da gente ver que ela estava dormindo? Todas as chances. 100%, né? Quem falou isso? Ô, vocês são amigos demais, hein? Ô, gente, eu achei muito engraçado, porque na outra instituição eu dou aula para uma jovem senhora, né? E aí, a aula lá vai até 10h30. Judiação, cara. Gente, quando deu 10h20,
Gente, de verdade, ela tava pescando e dormindo literalmente. A Duda, pelo menos, ela faz isso em loco, né? Ela debruça ali na cadeira e dorme. Mas a senhorinha não aguentou, cara. Ela foi, gente, ela foi sofrendo, tentando ali ficar na aula. Aí, quando eu pensei, falei, não, aí ela levantou, falei, não, agora ela levantou, vai despertar um pouco. Ela foi pra cama dela, eu falei, ô, Vi, vai descansar, Virgínia, você não vai aguentar não, meu bem. Não, era até 10h30 falando, meu Deus. Mas lá é diferente, é claro, tem uma matéria antes do intervalo e outra depois. Tá. Pô, menina, viu? Sei como é que eu te aguento ainda, viu? Nossa, Deus do céu, viu? Vou pro céu. Vamos lá, pessoal. Vamos ver a nossa outra parte aqui da matéria. Só um segundinho, por favor. Apareceu aí para vocês os slides, pessoal? Sim. Muito bem. Bom, essa parte da aula, eu acredito que ela está mais viva na nossa cabeça, porque foi a matéria mais atual, né? A matéria mais próxima, né? Então, essa aqui está mais tranquilo. A gente falou muito sobre essa, até a parte da matéria que a gente discutiu bastante, que é a parte chata da matéria, né? Que trata das normas, mas pode ter certeza, tem uma questão na prova sobre norma de auditoria, norma técnica, norma profissional, uma de CVM, tá bom? Então, tem 2 questões aqui na prova sobre isso, tem que tomar um cuidado, não vou cobrar legislação, número de lei, já falei isso para vocês que eu não acho que tenha sentido cobrar esse tipo de coisa, mas a gente tem que entender as questões das normas, porque são elas que vão estruturar o nosso trabalho. A gente explicou as diferenças, não é mesmo? Explicamos que as normas, elas se classificam em profissionais e técnicas. As profissionais, elas estão relacionadas ao exercício profissional. Explicamos aqui as 3 NBCs relacionadas a ela, né? Então, aqui a gente está falando de normas para o profissional de auditoria, tá certo? A gente está falando de normas para o auditor independente. Então, nós explicamos aqui, né, que essas NBCs, elas sempre estão relacionadas ao quê? A sigla vai estar sempre NBC-P, né? Norma profissional. E aí nós explicamos um pouquinho delas em linhas gerais, explicamos principalmente a que mais nos interessa aqui, as normas do auditor independente, tá certo? Ok? Explicamos aqui para vocês as normas técnicas, se a norma profissional está relacionada ao profissional, à conduta profissional, a norma técnica ela está relacionada ao quê, pessoal? Ao trabalho, à doutrina, a como vai se realizar uma auditoria. Então, uma é conduta profissional, a outra, o trabalho em si, os aspectos da função, as características daquele profissional, né? Então, nós demos aqui todas as normas técnicas vigentes, ressaltamos aqui principalmente a NBCTA para auditoria independente e a NBCTI de auditoria interna, né? Falamos aqui das revisões, falamos um pouquinho também sobre os guias práticos, deixei aqui os links para vocês.
Aí aqui nas normas técnicas explicamos uma série de detalhes, né, do que está relacionado esse trabalho, as normas de responsabilidades gerais, explicamos uns aspectos bem importantes aqui. Tem aqui uma questão que eu sempre chamo a atenção, deixa eu só lembrar. Não, acho que foi, peraí, deixa eu olhar aqui. Aqui, é isso mesmo. Uma questão importante que está na norma técnica. Para obter segurança razoável, o auditor deve obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para reduzir o risco de auditoria a um nível baixo aceitável e, com isso, possibilitar a ele conclusões razoáveis e nelas basear a sua opinião. Tá certo? Então, aqui, pessoal, de novo, a questão da norma técnica relacionada ao trabalho. Qual que é o objetivo, pessoal? A gente não pode perder isso do horizonte. Quando você emite um parecer, dá para você falar ali que você tem 100% de certeza que não houve falhas ou não houve algum nível de distorção nas demonstrações contábeis? É esse o foco da auditoria, sim ou não? Eu acho que sim, né? Porque falhas podem acontecer, ué. Ah, tá. Então, então veja, é a Cris, né, que falou? Sim, sou eu. Isso, Cris. Veja, só que aí você me ferrou aqui na resposta, porque ao mesmo tempo você falou uma coisa e outra, né? Eu vou ficar eu quis dizer parte... assim, que pode ter falhas. Ah, isso que eu quis dizer. Isso aí, tá certinho. É exatamente isso que eu ia encher o seu saco, né? Eu ia brincar com você. Tá certíssimo essa sua colocação agora. Na verdade, quando eu fiz a pergunta, por isso que eu falei, né? A pergunta era, não, o objetivo da auditoria não é dar 100% de certeza, mas é dar o quê, pessoal? Um nível de certeza o maior possível, reduzir, né? Ela tem que ser apropriada e suficiente. É claro que pode haver distorções, mas o que você tem que tentar pegar no processo de auditoria? Você tem que tentar, de todas as formas, fazer com que não haja distorções relevantes, né? Nós citamos isso aqui muitas vezes na aula, igual a Cris acabou de colocar. Claro que pode haver uma falha, claro que pode haver ali um processo ou outro. O que não pode acontecer é você ter coisas absurdas como aconteceu na Petrobras. O que você não pode ter é coisas absurdas como aconteceu agora com as Casas Bahia. Isso é que não pode ter. Tudo bem, pessoal? Agora, sempre o trabalho é o quê, pessoal? É buscar o menor nível possível de falhas, né? Então, quando você aumenta literalmente os testes, aí, a norma apropriada, você diminui o risco que seu trabalho de auditoria foi feito de forma errada ou não chegou às conclusões específicas, tá? Bom, com relação à norma do auditor independente, aqui nós já explicamos toda a parte dos aspectos do exercício profissional, as regras básicas, as características de atuação do profissional, né? Mostramos aqui coisas que eles têm que tomar cuidado, principalmente em relação à competência técnica. Não é qualquer pessoa que pode ser profissional de auditoria contábil. Ele tem regras aqui. Eu lembro que a gente debateu isso, né? A auditoria deve ser executada por pessoa legalmente habilitada perante o Conselho Regional de Contabilidade, na categoria de contador e que tem experiência adquirida e mantida pelo treinamento técnico na função de auditor. Então não basta a pessoa ter formação, ela tem que ter registrada junto ao Conselho e tem que ter o devido cadastro de auditor independente, né? Nós citamos isso, explicamos na aula. Explicamos aqui a questão o exercício da profissão requer a observância de padrões morais, dado o caráter do serviço e as partes interessadas na condução. Idoneidade, integridade, respeito, imparcialidade, e aqui ficou o aspecto fundamental, sobretudo, independência, né? Então, as pessoas quando vão trabalhar como auditor,
Se for para exercer um trabalho que você não tenha independência, talvez seja melhor você declinar ao processo, declinar ao trabalho, porque você não pode estar ali mancomunado, você não pode estar ali em conchavo. É um termo muito usado na auditoria, é o seguinte, você não pode estar em conluio com a empresa, porque se você estiver em conluio, você pode estar ali acobertando, fazendo coisas das quais não convém, tá certo? Isso são aspectos fundamentais aí para o trabalho, né? Questões correlacionadas a questões de condições intelectuais, conhecimentos diversos na área humana, psicológica, sociológica, nós citamos isso, falamos aqui, né? Entrando aqui no aspecto da independência e do sigilo, requisitos de controle, tudo isso a gente explicou bacaninha para vocês, responsabilidade na execução do trabalho, demos todos os detalhes aqui sobre isso, né? A importância desse profissional de auditoria, né? Ele ter conhecimento contábil, é óbvio, fundamental, mas que ele também conheça aspectos de administração, que ele tenha noção da parte de impostos e principalmente conhecimento, e um dos aspectos principais atuais é a questão do conhecimento de processamento eletrônico, né? Então, por exemplo, olha que bacana, né? Depois eu vou até colocar lá no grupo. Uma aluna ontem, ela me perguntou, mesma coisa, né? Ela me perguntou, professor, como é que você quer que mande as atividades para você e tal, escaneado e tal? Aí eu expliquei para ela, né? Falei, olha, mesma coisa, quem puder, né, mandar escaneado para mim melhor, mas quem quiser tirar foto, vai ficar bacana e tal. Aí ela mostrou para mim, falou, professor, eu tenho um app aqui que ele faz scanner pelo próprio celular. Então, ele literalmente, você escaneia o documento com a câmera do celular, ele gera depois o PDF com todas as fotos que você quer. Aí eu falei, nossa, mas a câmera do seu celular é muito boa. Não, professor, minha câmera do celular é ruim, mas ficou legal. Olha como fica legal. Aí ela mandou os exercícios. Eu adorei. O app super simplesinho, super bobinho de mexer, igual tirar foto, muito, muito legal. Eu adorei. Ela fez pelo próprio celular dela. Pode falar. Eu também fiz assim, Éder. Inclusive, eu passei para o Eric e para a Elisângela também, para poder mandar dessa forma, que é mais fácil. Olha, que legal. E eu admito, tá, pessoal? Eu desconhecia. Eu também usei esse aplicativo. Olha, que bacana. Oi, então... Éder, você estava me chamando? É que eu fui ali fora fechar o portão. Ah, agora já era. Quem já sabe que você dormiu, todo mundo sabe que você deu uma escapadinha, todo mundo sabe que você não estava aguentando o falatório, viu? Né? Os meninos falaram que você tem raiva do professor Éder. Ih, fala coisas a seu respeito. Meu Deus do céu, nada a ver, Éder. E você sabe que eu jamais faria qualquer coisa, sempre estou ali como aliado seu, né? Ok? Até porque eu já deixei claro que eu tenho um medo evidente da sua pessoa, né? Ah, meu pai do céu. Então... Foi mesmo, a Ilana que falou no WhatsApp. Hã? O que foi, Marcos? É verdade mesmo, é verdade mesmo, ela tá falando mal de você no WhatsApp aqui. Ah, eu não duvido. Eu não duvido. Eu fico imaginando, gente, o que não deve estar rolando com o nome dos professores nos grupos pessoais de vocês. Coitados, viu? Jesus Cristo. Pode ter certeza que o senhor não tá falando, não. Ô, Maxi, logo que você puxa saco, logo você. Se falar, mas voltando. Será que ele tá precisando de ponto? Então, uns 500 já ajuda, já. Então tá bom. Ô, meninas, mas igual vocês falaram aí do aplicativo, muito bacana, eu não conhecia e eu achei muito legal, né? Muito legal, não conhecia e o dela também veio bacana. E assim, as atividades foi bem tranquilo. Então depois eu vou passar aí nos grupos, porque eu acho que é uma boa forma de padronizar. Talvez seja até diferente, viu, meninas? Se for, vocês me falam, pra gente poder ter mais ferramentas. Literalmente, essa é uma época que eu tô tentando aprender o máximo possível de opções, né? Porque, olha, ficar em casa privado de muita coisa não é fácil, não. Você tem que ter o máximo de ferramentas ali ao seu alcance, tá bom? Bom, então a gente explicou uma série de aspectos aqui, os aspectos básicos de conduta profissional,
a questão dos processamento eletrônico de dados, né, para gerar arquivos, PDF, toda a parte. Eu lembro que quando os meninos estudaram comigo sistemas de informações, eu falei com eles da importância do arquivo de documentos, daquela parte de GED, né, que eu acho que é uma área que tem muito campo ainda também, principalmente para os contadores explorar, porque vocês têm maior know-how e noção da guarda de documentação contábil, né? Então, eu acho que essa é uma boa área também, às vezes, para trabalhar, que é a geração eletrônica de documentos, como criar mecanismos palpáveis para facilitar o acesso à informação e para, literalmente, diminuir espaços de arquivos físicos. Eu acho que isso é tão importante nas organizações, né? Dinamiza tanto o trabalho as empresas que têm. Eu acho que essa também é uma boa área para que vocês trabalhem aí e operem, tá? Bom, aí a gente depois falou da CVM, e essa foi uma aula que eu gostei bastante. Nós discutimos, né? Lembra que foi aquela aula que nós discutimos até a norma lá da questão do coronavírus, né? Que a CVM colocou que, na medida do possível, o auditor independente tinha que tentar colocar o máximo possível colocar lá a sua, como fala? Colocar lá nas demonstrações contábeis os impactos, né? A importância disso para as pessoas, para que essa informação esteja devidamente auditada nas demonstrações contábeis. Então, a gente colocou lá a norma da CVM, discutimos, debatemos, citamos aqui algumas coisas relacionadas a prazo, né? Hashtag fica a dica, tomar cuidado com isso aí na nossa prova. Então, acho que também foi uma coisa bacana. Explicamos aí a importância da questão de controle de qualidade. Mesmo as empresas de auditoria, elas têm que passar por controle de qualidade, tem que haver uma rotatividade das empresas de auditoria, né, junto às determinações da CVM, ok? Bom, explicamos ainda para vocês uma série de aspectos depois ainda que eles hoje trabalham de modos concomitantes, né? Quando vai emitir um CPC, quando vai emitir uma norma da própria, quando vai emitir uma especificação, alguma orientação técnica do Conselho Federal, né, um código, oh meu Deus, um CPC, ali, quando vai emitir uma normatização contábil, o que eles já fazem? Já pega e já trabalha em conjunto com a Comissão de Valores Mobiliários. Qual o objetivo? Buscar a uniformidade das informações. Nós citamos isso na aula, não é mesmo? Aí depois nós falamos da norma 676, que ia determinar o quê? Toda a parte de como seriam produzidas as demonstrações contábeis. E aí nós encerramos a nossa matéria exatamente aqui, nessa aula. Foi na aula passada que nós mostramos todas as demonstrações contábeis, os seus aspectos fundamentais. Deixei claro para vocês ali, né, que aqui, pessoal, pode ter certeza, é outra parte da matéria que tem de 2 a 3 questões ali na prova, né? Pode olhar lá. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas como é que ele vai dar tanta questão na prova? Vá por mim, eu tenho meus jeitos, os meninos sabem disso, que eu consigo dar um jeito, sou bom para fazer prova, eu consigo colocar tudo lá de uma forma ou de outra, né? Então, a parte aqui da estrutura das demonstrações contábeis, aspectos técnicos, nós abrimos a norma, mostramos as demonstrações, né? Falamos do balanço patrimonial, falamos das principalmente aqui, né? Retratando, falamos balanço patrimonial, DRE, falamos da DFC, do fluxo de caixa. Eu lembro que eu expliquei alguma coisa também da DMPL. E, para finalizar, falamos das importâncias das notas explicativas, né? Como elas devem ser feitas, minimamente, tá? É claro que eu expliquei para vocês que vocês viram no próprio dia, né? A norma, ela institui todo um rol amplo de detalhes, mas nós explicamos os fundamentais, né? Os aspectos básicos de cada uma das demonstrações. Falamos aqui, né? Hashtag também, outra coisa importante, fica a dica, quais são o conjunto completo de demonstrações contábeis, né? Que tem que ser auditadas e qual a estrutura que ele tem que ser apresentado. Balanço patrimonial, DRE, demonstração de resultado abrangente,
ADM-PL, né? Demonstração de fluxo de caixa, todo o rol de notas explicativas, tem que colocar o balanço anterior mais antigo para fins de comparatividade e algumas demonstrações, se algumas empresas, né, ou devidamente por exigência legal do órgão regulador, ou até mesmo voluntária, boa parte delas faz isso voluntariamente, apresentam ainda a DVA, que é a demonstração de valor adicionado do período. Beleza? Aí eu coloquei algumas demonstrações contábeis para vocês, a gente explicou, detalhou, mostramos direitinho, fomos lá no livro e explicamos. Agora, aí eu lembro que uma das questões dos exercícios que eu pedi para vocês, posso jurar que foi até o último, né? Deixa eu interromper aqui. Porque isso era uma das coisas que era para a gente ter feito em sala de aula, né? O que eu pedi na última? Que era exatamente que vocês fizessem toda o quê, pessoal? Toda... o máximo que vocês detalhassem qual era o rol de demonstrações contábeis e, na medida do possível, detalhasse, explicasse o que era cada uma e o que tinha que ter de estrutura básica das mesmas. Correto? Acho que eu pedi um exercício desse, não pedi? Não? Sim, era a última. Sim, pediu. Pedi, né? Então, exatamente por quê? Porque essa é uma parte que eu vou pegar. Então, gente, não tenham dúvida. Auditoria interna e externa e a parte de estrutura de demonstrações contábeis, pode ter certeza que isso eu vou pegar um pouquinho mais pesado na prova. Não tenha dúvida disso. Tenho certeza que tem 4 ou 5 questões sobre esse assunto lá na prova. As outras questões estão devidamente pulverizadas ao longo do conteúdo. Dei uma série de orientações e dicas aí para vocês, beleza? Beleza. Ok. Tá tranquilo, Éder. Pessoal, bacana. Alguma dúvida? Ok, Éder, beleza. Bacana ali. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém tem alguma dúvida? Alguém está com alguma questão no processo específica, né? Eu não ressaltando, vou repetir mais uma vez, né? Só para deixar claro, nossa prova, o link vai estar no AVA no dia da prova. Vocês vão acessar aqui o Teams, eu vou estar aqui online com vocês para acompanhar em tempo real quando vocês estão fazendo a prova. Ó, professor, fiz, já terminei, não terminei. Confere, professor, se eu recebi, se tá todas as questões. Isso aí eu vou estar à disposição de vocês, né? Então, o link vai estar no AVA, seção unidade 2, seção 4, 2.4. Ou, talvez, para vocês apareça como encontro 8, tá bom? Que é o encontro final aqui dessa matéria de estruturas. Vai estar lá o link. Entra, vai preencher lá todas as questões, vai estar com uma carinha muito parecida das questões de pré-aula e pós-aula do AVA. Preenche tudo, no final tem que dar o quê? Enviar. Presta atenção, vê se respondeu direitinho, vê se não ficou nenhuma em branco, se não deu nenhum mole, tá bom, pessoal? E enviou. Volto a repetir, vocês vão ter aí aproximadamente 2 horas para fazer a prova, eu vou ficar no meu horário integral da aula, mas eu acredito que ninguém, absolutamente ninguém, vai precisar disso. Tudo bem? A princípio, a prova tem 8 questões fechadas e 2 abertas. Mas, pelo que eu vi, tem alguma instabilidadezinha. Oi, Elisângela. Aqui, eu só fiquei meio na dúvida sobre esse link aí que você falou que a Ana tá colocando no grupo para nós. Não, o link que a Ana colocou é referente ao programa de escanear que ele estava explicando. Exatamente. Esse link, Elisângela, você já tem. Isso aí é só para quem não tem, para ficar mais fácil para baixar. Porque se tiver que mandar alguma coisa pro Éder por e-mail ou pelo WhatsApp, no PDF fica mais fácil, entendeu? Eu tenho que ser muito específico, pessoal. No caso de vocês aí, os arquivos estavam bacanas e tal. Mas teve alguns alunos que eu precisei pedir novamente para poder te fotografar, porque a câmera estava tremida, eu não conseguia ver a imagem. E assim, falei, olha, não vai ter jeito, ou você vai ter que me mandar uma foto um pouco melhor, ou me fazer, ou faz uma videochamada aqui comigo, aqui, me mostra seu caderno.
Tava muito difícil de enxergar, entenderam? Então foi uma boa técnica nesse sentido. O link que eu tô falando agora, ali, é o link para você fazer sua prova na semana que vem, tá, minha bebê? Elisângela? Porque às vezes a internet vai chegando aos poucos. A internet dela oscila. Você ouviu agora direitinho, Elisângela? Deve estar oscilando, mas qualquer coisa ela me dá o grito aqui. Mark Sherlon, vê se uma vez na vida você ajuda a sua irmã. Falei obrigada. Ah, tá, Elisângela, é porque eu não ouvi, não. Não saiu aqui para nós, não. Agora eu ouvi. Bacana. Beleza. Então, pessoal, esse link vai estar lá. Aí, o que eu expliquei, pessoal? Se porventura der algum problema, instabilidade no AVA, alguma coisa, pode ter certeza que eu vou startar um plano B na hora, que eu vou mandar via Google Forms. Aí, o que eu vou pedir para vocês, né? Eu acho até que eu já pedi isso. Vou dar uma olhada lá depois no grupo, para ver se todo mundo mandou o e-mail direitinho, porque na pior das hipóteses, eu tento startar isso mandando para vocês via e-mail a prova. Vocês respondam, vai ser a mesma prova, a mesma coisa, só que vocês respondam pelo Google Forms, caso a gente tenha alguma instabilidade, alguma situação que não convenha. Tudo bem? Tudo bem. Combinado, Ed. Tranquilo, Éder. Tudo bem. Lembrando que a prova é no dia da aula. Beleza. Prova. Bacana. Prova no dia da aula. Situações avulsas nós vamos tratar como exceções e aí eu tenho que verificar os critérios institucionais, que a princípio funciona igual o quê? Perdeu a prova, vai fazer segunda chamada. Agora, é claro, situações específicas me fala que aquilo que for possível ajudar, a gente tenta ver o que é possível, tudo bem? Ok. Tudo bem. Beleza. Vejam, mesma coisa que eu falei para os meninos da segunda-feira, né? Amanhã eu vou tentar formalizar um pré-teste no AVA para que vocês saibam como funciona. Assim que eu conseguir e preparar e colocar lá, eu chamo vocês para que vocês testem para ver só como funciona, não vai valer ponto nem nada. Esse que eu vou criar não vai estar lá no link 2.8. Eu vou colocar no 2.7 só para testar, tá bom? Só para vocês verem como é que vai funcionar. Só para aquela coisa, não ficar muito ansioso pro dia da prova. Só para fins mesmo a gente ver se testa, se deu tudo certinho, se ninguém tem problema. Então, quando eu fizer, eu vou falar e coloco lá no grupo para que vocês possam trabalhar e a gente testar direitinho para ver se vai dar certo, tá bom? Ok. Beleza, pessoal, alguma dúvida, angústia, colocação, alguma questão que não ficou alguma dúvida de correção do trabalho, alguém quer fazer alguma colocação, alguma crítica? Eu volto a repetir, pessoal, meu foco agora é tentar cuidar bem de vocês e fazer o melhor trabalho possível diante dessa loucura que a gente está vivendo. Tranquilo, pessoal. Beleza. Não, acho que tá tranquilo. Show de bola. Sem Viviane, bacana. Viviane, Isabela, Cláudia. Tranquilo, meninas? Sim, tudo bem. Tranquilo. Beleza. Bacana. Vivi, você continua vai me mantendo informado sobre a sua situação, se voltar ou não voltar, porque aí qualquer coisa, o seu caso sim é uma exceção, literalmente a própria instituição já comunicou, tá? Eu só preciso estar ciente, beleza? Tá? Pedrão sempre muito quieto, mas se você tá me ouvindo e qualquer coisa tiver alguma dúvida, pode me chamar depois, tá? Beleza? Bacana. Eric, Gabi tá quietinha hoje, tá tudo bem, Gabi? Beleza, Éder. Eu tô meio agarrado aqui esses dias aqui, bicho, porque nossa, já viu como é que tá lá, né? Pedro, eu juro pra você, toda vez quando eu vejo, Pedro, quando eu vejo o mercado acionário, que geralmente eu acompanho, eu já contei isso para você, né? Eu acordo o dia, dou uma olhada no mercado asiático, aí já abre o mercado europeu, e aí eu vou acompanhando e tal.
Cara, quando chega no meio do dia, que é mais ou menos o momento inicial, meio do dia ali do Brasil, tal, quando começa a fechar as outras, eu já falo, nossa, cara, ele deve estar até com dor de estômago nessa loucura que tá agora. Então eu entendo completamente, tá, meu cara? Assim, tá bom pra caramba, Ed. Assim, a primeira crise que eu pego, entendeu? É assim, tá sendo a pior crise, assim, questão financeira, ela acho até a maior, né, que já teve, diferente também de 29, assim, que a gente tinha muito menos estrutura, né, o povo passou fome mesmo, né, assim, foi bem pior, né, mas cada dia, cara, assim, o crescimento, cada dia é uma coisa às nova. vezes, até te falar aí, cara, porque às vezes para alguma atividade, alguma coisa aí, mas porque a loucura aqui tá demais, cara. Não para. Tá? Tranquilo, é igual eu falei para vocês. Às vezes precisar de alguma coisa, me dá um toque aí. Tô aqui para ajudar vocês, tá? Qualquer coisa você me fala, beleza? Beleza, cara. Mas assim, eu li os slides aqui e tal, preparando para a prova aí. E aí depois te dou um toque aí também, aí, das atividades, negócio aí. Sim. Foi. E Pedro, eu sempre lembro que na nossa última aula, que acho que foi presencial, da aula até de segunda-feira, eu lembro que você me mostrou o livro e eu falei para você pode se preparar que você vai ter um monte de gráfico novo a partir de agora, porque não tem padrão histórico do que o que está por vir, lembra? Não tem, cara. Não tem. Falei. E agora a gente... As plataformas agora estão disponibilizando aqui para o Brasil, principalmente, porque a gente não está sabendo o mercado, não estava sabendo definir o que era política e o que era a questão da saúde, né? Aí agora estão disponibilizando para a gente os gráficos dos infectados em tempo real, entendeu? Aí isso aí vai dar uma estabilizada, entendeu? Porque quando falar A, a gente vai ver se é A ou B ali. Pois é. Sacou? E eu vou te falar, hein? Eu só acho que... Não é uma questão de acho, é uma realidade. Eu acho que vai ser uma crise muito acentuada, né? Uma questão técnica. Os mercados estão soltando aí as notas, os indicadores, FMI, Banco Central, OMC e tal. Mas eu acredito que se tudo na medida do possível, e principalmente se descobrir uma vacina, até meados de 2021, eu acredito que vai também ter uma recuperação muito forte. Porque nunca antes os governos do mundo todo injetaram tanto dinheiro para poder conter uma crise. Isso nunca aconteceu. Você entendeu? Sempre quando teve as crises, principalmente para fins bélicos... de criar outra crise aí. Tá a ponto de criar outra crise aí por causa desse tanto de dinheiro que eles estão imprimindo para injetar no sistema e a questão também que eu te falo já tem a saúde, essa questão de crédito e o petróleo ainda, né? Então, muito mexido mesmo e não dá para dormir, não tá dando para você, comprei uma ação via varejo, vou dormir tranquilo, entendeu? Esses tempos acabaram nesses 2 últimos meses aí. É o que eu sempre falei, quem sabe, quem tá comigo na aula, eu lembro que o Max Sheldon também uma vez a gente bateu papo sobre isso, mercado de ações não é para amador. E agora, para profissional ruim também não é não. Porque tá uma loucura. Tá uma loucura. Não tá dando para parar, cara. A gente que fica aqui operação, fica com os caras da ponta de mesa aqui o dia inteiro. Tem que esperar esfriar. E hoje o estresse que deu no fim do dia, né? Saiu, o dólar tava R$5, foi para 5,25 depois que anunciou a troca lá, né, do menino. Não, tá tudo contaminado, gente, no sentido de a informação, tá? Tô falando de contaminação aqui, é da informação. A informação tá toda contaminada, tá toda poluída, tá tudo impregnado, tá tudo muito pirado. É uma coisa insana, né? E eu te falo, viu, Pedro? Eu acho que, para fins brasileiros, a loucura ainda não está nem no meio da montanha. Tá começando, né? Começando. Uma pena. Tá legal demais. Obrigadão, a força mesmo, cara. Bacana aqui. Sempre à disposição, tá? Muito boas aí, cara. Eu tô
Pô, vou fazer o máximo aí, que ideia que eu tenho que ficar no máximo nas duas pontas aqui, porque tem que segurar a onda também. Bacana. Não, gente, sempre à disposição, igual eu falo para vocês, né? A Ilana também estava no começo da disciplina, estava numa situação um pouco mais complicada. Pessoal, nesse ponto, os alunos sabem disso. Quem foi meu aluno sabe. O que eu puder fazer para ajudar, eu estou sempre à disposição. Só preciso me manter informado para a gente poder deixar tudo organizadinho, tá? Gabi, você tá bem, minha bebê? Eu queria te dar uma satisfação, é porque esses dias para trás, essa semana passada, eu nem participei da aula muito bem, porque eu estou só escutando. Porque devido a essa loucura que está tendo, o departamento pessoal está afogadíssimo. Então, eu estou trabalhando... Nossa, é outra área que eu não queria trabalhar agora, nessa época eu não queria trabalhar com nada. Eu trabalho na área do departamento pessoal também. Putz, grilo. Deus Ô, me Éder, livre. lá no escritório, muitas empresas suspenderam o contrato, então o departamento pessoal está bem congestionado. É o que está acontecendo. Eu imagino. Muitas empresas suspenderam, reduziram, tá mandando embora, e a gente está trabalhando até altas da noite. Eu conheci o vídeo aqui para rodar, mas prestar atenção muito eu não estou trabalhando. Então, meus bebês, até em cima disso, tá? Foi bem lembrar você ter falado isso. Eu tô com uma falha aí com vocês, que é a questão da gravação dos vídeos, das aulas aí, porque eu não consegui liberar, mas eu falei sobre isso. Pode ter certeza que até amanhã eu vou dar dando um jeito de liberar isso para tá bacaninha para vocês, tá bom? Tá bom. Beleza? Que aí vocês podem recapitular. Se tiver um ponto ou outro específico que quiser dar uma relembrada, vai dar. Mas vai dar tudo certo, tá bom? Bom, acho que nós batemos um papo, falei com todos, acredito que tá todo mundo bem. Viu, Duda? Comprometido, ó. Final aqui, tá bom, pessoal? Arrasou, pessoal. Ok, obrigada. Cara de pau, Eduarda! Cara de pau! Vou tirar um print Obrigada. Vou te dar mais. Um dia, se eu der um presentinho pra vocês, pra você não vai ser hidratante, não, né? Vai ser óleo de peroba, sua feiocinha. Ai, pessoal. Ai. Molecada. Tchau, boa noite. Ó, com Deus, boa noite, tá bom? A gente vai falando lá no grupo, tô sempre à disposição. Qualquer coisa, só me manter informado. Fiquem com Deus. Espero que vocês e as vossas famílias estejam devidamente protegidos e que passe logo. É isso, passe logo, tá bom? Valeu, Éder, obrigado. Falou, boa noite, pessoal. cara. Beijo, Boa noite, obrigada. Abração, viu? Boa noite. Falou, Valeu, Éder. Marcos. Tamo junto. Deus, meninos. Tchau, tchau. Boa noite, Éder. Obrigada. Eu Tchau, agradeço, tchau. Cláudio. Boa noite, até amanhã. Cris, amanhã. boa noite, até amanhã. Boa também, noite, com Deus. obrigada, tchau. Boa noite, Éder. Fica com Deus. Boa noite, Obrigada. Éder. Tchau. Boa noite para todo mundo. Você também, Li. Com Deus, minha querida. Boa noite.